Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Faz um tempinho já que a gente não se encontra aqui ao vivo, né? Muito bem-vindo novamente todos vocês, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que vão nos ouvir, nossos irmãos de outros países também. Essa live vai ficar gravada, não é? Bem-vindo a esse cantinho do Enquanto Ainda Há Tempo, do nosso querido irmão Márcio, que está lá vivendo na Inglaterra com a sua família, e que eu resolvi fazer essa transmissão ao vivo hoje, para não deixar os meus queridos irmãos e irmãs, e os meus queridos amigos aí sem nenhuma transmissão, apesar de estar ocorrendo outras transmissões que vocês vão ver aí abaixo no YouTube, os links de outros lugares onde são transmitidas as lives ao vivo também de outros irmãos. Mas como houve um pequeno desencontro de contas aí, né, e eu colocaria uma transmissão do Evangelho, né, uma reprise do Evangelho, mas eu resolvi fazer essa ao vivo, que fazia tempo que a gente não se encontrava aqui, né? Estou com saudade de todos vocês, quando vejo as lives antigas e vejo os comentários, relembro o nome de vocês todos, né? E mando aí um grande boa noite. E aproveito para mandar um boa noite também ao nosso querido irmão Mário, que está se recuperando muito bem da cirurgia, né, do coração, e acredito que logo estará de volta aí à arena de combate. Aí o nosso querido irmão Mário, um grande abraço para ele. E também para todas as assembleias, essas assembleias novas que têm se formado, né, que o senhor tem trazido esses irmãos todos que têm entendido o que é estar fora do arraial religioso, o que é estar fora dessa cristandade professante. Nós ficamos muito contentes quando nós vemos irmãos trazidos, né? Inclusive aqui em Limeira, porque eu não tenho saído muito, e com aquele entendimento de quem já é gente grande, que já está tomando, não leite, né? Que já está comendo alimento sólido, que entendeu o verdadeiro lugar de reunião, entendeu salvação, entendeu a certeza da salvação, coisa que Deus fez, né? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê na pessoa do Senhor Jesus. E hoje eu resolvi, eu achei no meio dos meus guardados aqui, dos meus arquivos guardados, esse que fala sobre, vai nos falar sobre o contraste entre Israel e a igreja. Contraste não é uma comparação, na verdade. Contraste, ele não é uma diferença entre Israel e a igreja. Contraste é muito mais do que uma simples comparação. Trazer uma coisa grande, né, perto de uma coisa pequena, né? Contraste, eu posso comparar dois carros, né? Uma comparação em dois carros, um Volkswagen e um carro da Toyota. São dois carros, eu faço uma comparação, aquele que tem maior motor, maior potência e mais o preço, tal. Então eu faço uma comparação. Mas quando eu quero fazer um contraste, por exemplo, eu já dei até um exemplo aqui, contraste é você querer mostrar um navio grande transatlântico perto de um barco a remo, um barco com motor de popa. É uma diferença muito grande, né? Então, esse é um contraste. Quando uma diferença é muito grande, nós chamamos de contraste. E eu vim trazer aqui, então, hoje, contraste entre Israel e a igreja. Eu deixei aí no link do vídeo, olha só, no link do vídeo eu deixei o endereço
né, do livro Teologia do Pacto ou Dispensações. Está lá, você baixa o e-book gratuitamente, ou se você quiser comprar também, você entra no Verdades Vivas e vai procurar na biblioteca lá e vai poder comprar esse livro. Mas você, gratuitamente, você vai poder baixar esse livro. Nós não vamos entrar nesse livro, na teologia do pacto ou das dispensações. Eu só vou dar uma rabiscada aqui, né, sobre esse assunto, né? A teologia do pacto, né, vê Israel e a igreja como um só povo, com bênçãos iguais. Então, essa teologia do pacto vê tanto Israel quanto a igreja de uma maneira só, é uma mistura só. Ou seja, a igreja é uma continuação de Israel e tem as mesmas bênçãos, são as bênçãos iguais. Inclusive, promessas que foram feitas lá no Velho Testamento, eles querem aplicar hoje na igreja. São duas coisas distintas, né? A verdade dispensacional, o dispensacionalismo, né, que é o outro lado, é o lado oposto dessa teologia do pacto, o dispensacionalismo é trazido, né, por muitas coisas à exaustão no Novo Testamento e é ilustrado com muitas figuras do Antigo Testamento. Existe uma abundância de evidências dessa ordem dispensacional do programa de Deus nas Escrituras, que é de surpreender, né, se alguém quisesse contestar. Apesar de muitos dos nossos irmãos nessa cristandade, né, eles aceitarem a teologia do pacto, que não leva para lugar nenhum, que deixa você misturado com Israel e a igreja, eles não entenderem, se você não entender a dispensação, as dispensações, como Deus dispensa, né, cada coisa no seu lugar, cada época, e que Deus tem um povo terreno, que é Israel, e um povo celestial, que é a igreja, se você não entender isso, você fica perdido na palavra de Deus, né? Você não está manejando bem a palavra da verdade, né? Esquadrinhando bem a palavra da verdade. Então, eu vou deixar o livro aí. Quem quiser se aprofundar mais, é só fazer a leitura do livro, que é muito bom, né? Então, nós vamos falar hoje, eu só trouxe isso daí, né, para a gente começar a nossa live, e vou falar para vocês, então, do contraste entre Israel e a igreja. Como foi a chamada de Israel? Olha só, a chamada de Israel, o pai, o progenitor, né, o ancestral de tudo, foi Abraão. A chamada foi terrena. Abraão, né, estava lá na terra de Ur dos Caldeus, e foi material, né? E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra que era a terra de Canaã. Está lá em Gênesis 12, capítulo 12, versículo 7. E a Jacó o Senhor disse, Jacó era Israel, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Essa foi a chamada, então, de Israel. Deus chamou Abraão para sair, né, para um lugar onde ele nem sabia onde era, e Abraão, pela fé, veio, saiu lá da sua clientela, da sua parentela, e veio, atendeu ao chamado. Foi um chamado terrenal, então. A promessa era dar a terra de Canaã. E como é a chamada? Como foi a chamada da igreja? A chamada da igreja é celestial. Irmãos santos, participantes da vocação celestial. Está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Participantes da vocação celestial. Terrenal, material, e celestial. A nossa morada está nos céus. Filipenses 3:20. A esperança que está guardada para vós nos céus. Colossenses, capítulo 1, versículo 5. Cristo em vós,
esperança da glória. Colossenses 1, 27. Abençoados que fomos com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está em Efésios 1, 3. Aqui, então, nós vemos esse contraste entre o chamamento terrenal de Abraão e esse chamamento da igreja que é celestial. As promessas para Israel são terrenais. Essa terra aqui, a terra de Canaã, que vai ser dada para eles ainda. Eles vão poder gozar dessa terra em paz e em segurança, livre dos seus inimigos, não como hoje eles estão, né? Ou eles nunca estiveram em paz naquela terra. Mas no milênio eles vão estar em paz, eles vão poder gozar. A terra toda vai ser deles, né? E eles vão... Cristo vai reinar aqui no milênio e vai cumprir essa promessa terrenal ao seu povo terrenal, que é Israel. E a igreja, então, tem o chamamento celestial. As nossas bênçãos são espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Né? Deixa eu ver se está tudo ok lá. Se vocês estão me ouvindo bem aqui no... Está tudo bem o som aí? Deixa eu ver se tem alguma reclamação aqui que eu tô fazendo aqui. Se alguém tiver alguma reclamação do som aí, da imagem, está tudo bem aí? Vocês estão podendo ver bem? Faz tempo que eu não entro aqui, né? Então, eu vou deixar aqui para ver se alguém diz alguma coisa. Se o som está bom, se está tudo bem, só me dê um retorno aqui que está ok. Tá bom, olha lá, tá bom. O primeiro retorno já está bom. O Edson Pereira já me mandou aqui. Tá bom, então. Vamos continuar, então, dar sequência ao nosso estudo. Quando foi feito esse chamamento? Quando foi feita essa chamada? Abraão foi chamado por Jeová há quase 2000 anos antes de Cristo. A igreja foi escolhida em Cristo antes do mundo ter sido criado. Olha só, Abraão foi há 2000 anos antes de Cristo, não é? Que foi feito esse chamamento, que Deus chamou ele, lá da terra de Ur dos Caldeus. E a igreja foi escolhida, foi chamada, antes do mundo ter sido criado. Olha só o versículo. Nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Está lá em Efésios 1, capítulo 1, versículos 4 e 5. Bem podemos exclamar num espírito de reverência e de adoração, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em Cristo. Há 2000 anos antes de Cristo, que foi o chamamento de Abraão, a data dessa chamada, né, estava no tempo. Mas, antes do mundo ter sido criado, não estava no tempo. Deus, com o seu propósito eterno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com o seu propósito eterno, né, já escolheu, né, nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo. Por isso que quando nós falamos a respeito da salvação, nós dizemos que foi uma coisa já executada. Porque esse chamamento de cada um, daquele que vai ser salvo, que ouvir essa mensagem do Evangelho de graça em Jesus Cristo, né? A graça de Deus, Cristo morrendo pelos nossos pecados ali naquela cruz, seu sangue sendo vertido, né? O preço dos nossos pecados foi pago ali, todo juízo caiu sobre ele, e Deus já estava propondo isso antes que o mundo fosse fundado, antes que você mesmo existisse, antes que você praticasse qualquer um dos seus pecados. Por isso, quando nós falamos que a salvação não se perde, é uma salvação que já foi feita. Cristo já, não é? Antes de eu ter nascido,
quando Cristo veio, quando Cristo se fez carne, né? O Senhor Jesus se fez carne, ele levou sobre si os meus pecados, que eu nem havia cometido ainda, mas que ele sabia de todos. Como ele sabia, antes da fundação do mundo, quem iria ser salvo, ele sabia o pecado, os pecados de todos aqueles que haveriam de ser salvos. Por isso, quando nós pregamos perdão dos pecados, nós falamos sem dúvida, sem hesitar, que Cristo cumpriu isso e que Deus aceitou esse sacrifício. Porque Deus conhecia, quando Deus fez cair, né, todo o seu juízo sobre Cristo, cada um dos meus pecados estava ali sendo julgado. Cada um dos seus pecados estava ali em Cristo sendo julgado. Você crê nisso? Você crê no Senhor Jesus como sendo o seu substituto, morrendo ali naquela cruz? Então, essa chamada é um contraste. Um chamamento celestial aqui um chamamento terrenal aqui de Abraão, e nós, a igreja, sendo escolhida antes da fundação do mundo. Como você pode, nós estamos no item 2, né, ainda, como você pode misturar a igreja com Israel, ou Israel com a igreja? Pelo chamamento, não dá para misturar um chamamento terrenal com um chamamento celestial. E o tempo que foi feita esse chamado, também não dá para você misturar os dois. Há 2000 anos antes de Cristo, ou antes da fundação do mundo. Como você vai mesclar? Como você vai misturar esses dois tempos? Falar que é um só, que a igreja, né, e que Israel é a mesma coisa. Não. Só nesses dois itens, né, nós já vemos essa diferença que não dá para se misturar. E muitos dos nossos queridos, amados irmãos que estão aí nessas denominações, nessas chamadas igrejas, né, e eles não entendem isso. E não entender isso dá um prejuízo muito grande, né? Porque você faz uma misturança toda, né? Não sabe se você é Israel, qual é a promessa que vai ser cumprida, que não foi cumprida ainda. As nossas promessas são celestiais em Cristo Jesus, né? Tudo que nós temos está no céu, a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que até aí não dá para misturar, né? Não dá para falar que Israel e a igreja são uma mesma coisa, tanto no chamamento quanto no tempo em que foi feito esse chamamento, né? O sacrifício, agora o item 3, é o sacrifício pelo pecado. Os sacrifícios de animais limpos e de aves oferecidos pelos israelitas eram provisórios e não podiam apagar completamente os pecados, tal como lemos em Hebreus 10, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Porque tendo a lei que foi dada a Israel, né, a sombra dos bens futuros, uma sombra, né, não é uma imagem exata das coisas, como ele vai falar. Tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, a lei era uma sombra. Quando você projeta a sua mão, né, projeta a sua mão na parede, você vai ver a sombra dela. A lei era a sombra, mas a mão ela viria ainda, que era Cristo, né? A lei tinha a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Nunca, né? A palavra fala, nunca, pelos mesmos sacrifícios, ou seja, todos aqueles animais que eram oferecidos, né? Nunca por aqueles mesmos sacrifícios poderia aperfeiçoar aqueles que se achegavam a Deus. De outra maneira, esses sacrifícios teriam deixado de se oferecer, porque, uma vez purificados os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios que eram feitos, né, lá tanto no deserto, quando foi instituído lá os primeiros sacrifícios, e tanto no templo, né, que tinha o altar, né,
tabernáculo no deserto e o templo, que tinha o altar, naqueles sacrifícios se fazia comemoração de pecados. E se eles fossem eficazes, se aqueles sacrifícios, aqueles animais, se aquele sangue fossem realmente eficazes, nunca os ministrantes, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, teriam o quê? Consciência de pecado, que é exatamente o que acontece conosco. Então, vou continuar na minha leitura aqui. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração de pecados. Cada ano se lembra dos pecados. Cada ano, então, no dia da expiação, era trazida o sangue para dentro do propiciatório, né? O sumo sacerdote entrava lá e era feito o quê? Comemoração. Comemoração é uma lembrança dos pecados. Porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. Tire, né? Limpe os pecados. Né? Os nossos pecados foram todos limpos. Mas no sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, aperfeiçoa realmente para sempre o pecador arrependido e o conjunto dos pecadores salvos pela graça de Deus, a igreja. E purifica cada um dos membros da igreja para sempre. O sacrifício de Cristo, feito uma vez, né, por todas, aperfeiçoa aqueles que se chegam a Deus agora, de uma vez para sempre. O pecador arrependido que se achega e tem o perdão dos seus pecados, vê ali Cristo morrendo por ele naquela cruz, seu sangue derramado, seu sangue sendo derramado por ele. Então, o conjunto, tanto o pecador individual quanto o conjunto, eles foram salvos por um único sacrifício. O conjunto, Israel, né, cada um oferecia, poderia oferecer seu sacrifício também pelos seus pecados. Cada pessoa individual poderia oferecer lá uma ovelha, um touro, uma pomba, né, um outro animal, né, que era típico para que eles trouxessem ali, um cordeiro, e também era coletivo. Então, Cristo morreu por cada um de nós e morreu também pela sua igreja, por cada membro, né, do seu corpo, a igreja. Temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Essa oferta do corpo de Cristo, né, tendo sido oferecido uma vez. Este oferecido, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Porque com uma só oblação, com um único só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Está lá em Hebreus 10, de 10 a 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Para Israel era, pois, um sacrifício, mas de eficácia temporal. Para a igreja houve um único sacrifício, eternamente eficaz. Então, nós vamos ver de novo esse contraste aqui, né, nesse item sobre o sacrifício do pecado, pelo pecado, que Israel, cada ano, se fazia comemoração. Cada ano precisava se lembrar de pecado. O sumo sacerdote entrava lá para espiar o pecado do povo, né? Tinha que derramar novo sangue. O da igreja, não. Dos crentes, não. Dos salvos, não. Cristo, né, o Cordeiro de Deus, aperfeiçoou para sempre, com um só sacrifício. Ele tirou os pecados. Ele aniquilou os pecados. Deus, né, não se lembra mais dos nossos pecados. Naquele tempo, então, os ofertantes, né, eles tinham que trazer a oferta. Mas quando Abraão foi sacrificar o seu filho, né, o anjo bradou para ele, Abraão, Abraão, né, ele iria sacrificar, né, Isaac. E quando eles estavam subindo o monte, Isaac pergunta para o pai, né? Pai, eis aqui a lenha, e o cutelo e o fogo, e onde que está
o cordeiro para o holocausto? Isaac pergunta para Abraão: "Oh, cadê o cordeiro? Nós estamos subindo no monte para fazer uma oferta, pai? E onde está? Está aqui a lenha, né? Isaac saiu levando a lenha, e Abraão o fogo e o cutelo, e pergunta: o holocausto é uma oferta queimada, né? E onde está o cordeiro para a gente fazer essa oferta, pai?" Abraão responde para Isaac: "Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto." Quem provia um cordeiro para o holocausto era o homem que levava lá, era o sacerdote, o sumo sacerdote, que tinha que deixar separado, escolher aquele animal, tinha que ser um primogênito, às vezes, né? Sem mancha, sem mácula. E os homens que separavam esses animais eram separados pelos homens, eram ofertados pelos homens. Mas a, o povo de Israel, né? Mas para a igreja, quem separou o nosso sacrifício foi Deus. Quem separou o Cordeiro de Deus para esse sacrifício foi Deus mesmo. Cristo, o Senhor Jesus, se fez carne, então, e se tornou um sacrifício vivo. O, o, então, essa diferença, esse contraste é muito grande, que eram feitos por Israel, né? Pelo povo de Israel, tanto no tabernáculo quanto no templo. Os animais eram trazidos e eram repetidos, e a diferença entre o sacrifício de Cristo que fez para a sua igreja, para cada um dos crentes, daqueles que creem, né? Porque com um só sacrifício, uma só oração, uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Nós que cremos, somos aperfeiçoados para sempre, então. Lendo de novo, para Israel era um sacrifício temporal, mas para a igreja houve um sacrifício eternamente eficaz. Olha só, se não é um contraste de uma coisa temporal com uma coisa eterna. É um contraste isso, né? Muito grande a diferença, né? Não dá para juntar você querer fazer sacrifício, uma que não existe mais o templo, né? Não existe mais o altar. Então não dá para você querer juntar o sacrifício que eles ofereciam pelo pecado, aqueles animais que eram trazidos, com o sacrifício de Cristo. Não dá para você misturar esse sangue, porque era impossível, né? Como nos fala o versículo lá em Hebreus 10, que era impossível que o sangue de touros e de bodes tirassem os pecados. O que não ocorre com o sangue de Cristo, né? Que tirou, aniquilou para sempre os nossos pecados. Trouxe-nos uma consciência purificada para sempre. Então, veja que essas coisas são contrastantes e não dá para misturar sangue de animal, né, com o sangue de Cristo. Não dá. Aqueles animais eram figuras, eram sombras. Aquele sangue, Deus simplesmente cobria pecados, né? Deus era propício, Deus cobria pecados. Agora, o sangue de Cristo tirou os pecados, aniquilou os pecados. Então, veja bem que existe essa grande diferença, né? Vamos falar sobre o sacerdócio agora. Não dá para misturar. Até agora, 3 itens que nós vemos, não dá para você misturar Israel e igreja. Não dá. Simplesmente não dá. Nem que você queira fazer uma mágica aí, não dá. São coisas celestiais, coisas eternas, com coisas terrenais. Não dá para você fazer essa mescla, essa mistura. E se você tentar fazer, como muitos tentam fazer, né, eles vão o quê? Não vão entender que Israel é um povo e a igreja é um outro povo. Não é? O sacerdócio. Em Israel, o sumo sacerdote, o pontífice, aquele que era o principal, né, de todos, que era escolhido o principal de todos, era da tribo de Levi, dos descendentes de Arão. Foram feitos sacerdotes sem juramento. Tinham que oferecer sacrifícios
primeiro por si mesmos e depois pelo povo, repetindo isso frequentemente. Serviam segundo o mandamento da lei carnal, nesta terra. Devido à morte, não poderiam ser permanentes. Como eram homens fracos, todos morriam. Então, antes de o sumo sacerdote entrar lá adiante no Santo dos Santos, que era onde estava lá a arca do testemunho, o propiciatório, onde ele ia borrifar sangue ali, diante dele, né? Ele tinha que antes oferecer um sacrifício por ele mesmo, para limpar os pecados dele, para ele poder entrar ali naquele Santo dos Santos, purificado. Tinha que primeiro fazer um sacrifício por ele. Não é? Agora, a nossa entrada na presença de Deus é diferente. Em Israel, ninguém podia entrar na presença de Deus. Só o sumo sacerdote. E este ainda apenas uma vez por ano. E nem podia fazê-lo se não fosse com sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo. Está lá em Hebreus 9, 7. Nenhum outro israelita tinha liberdade para entrar na presença de Deus. Que contraste, agora, olha só a diferença, né? O sacerdote israelita terrenal com o sacerdote nosso agora. Que contraste com o privilégio e com a liberdade de entrada que todo cristão tem na presença do seu Senhor. O sangue de Jesus Cristo foi derramado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha só, Hebreus 10, 19 e 20. O sangue de Jesus Cristo foi derramado, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos agora no santuário, diante do próprio Deus, né? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Agora as coisas são novas, não são coisas antigas. Não é o sacerdócio, né, mosaico lá, os sumos sacerdotes, que eram da tribo de Levi, descendentes de Arão. Não era mais ele. Não precisa ser nós, podemos entrar na presença de Deus agora, através do sangue de Cristo que foi derramado. Tendo, pois, ousadia para entrarmos no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo novo caminho. Não é o antigo caminho. Não dá para você misturar o antigo caminho, que era lá aquele serviço do sacerdócio judaico, lá, a ordem da lei de Moisés, com o sacerdócio que nós temos agora, o vivo caminho. Agora, nós temos o quê? Nós temos a vida, Deus nos dá a vida. Quando nós ouvimos o Evangelho, né, João 3, né, João 3, Nicodemos, né? Se não nascerdes de novo, novo e vivo caminho. Ele nos dá a vida. E depois ele nos dá do seu Espírito Santo. Então é uma coisa nova e viva agora. Não é uma coisa que morre. Aqueles sacerdotes eram homens fracos e todos eles morriam. Mas agora nós temos uma eterna entrada diante de Deus, onde o próprio Cristo está, né? Nós gozamos da mesma posição que Cristo goza agora diante de Deus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Teve que ter sido, né, através da sua carne ali, do seu sacrifício vivo, como eu já disse. Fala em Hebreus 10, 19 e 20. Então, esses sacerdócios estão diferentes, não dá para misturar também. Né? Não dá para misturar. Porque Cristo não morre jamais. E nós não vamos morrer jamais. Nós temos agora um novo e vivo caminho. Nós temos a vida eterna agora em nós. Pela fé nesse sacrifício do Senhor Jesus Cristo, feito uma única vez ali naquela cruz. E agora vamos falar do sumo sacerdote. O sumo sacerdote de Israel era um homem pecador.
tinha que oferecer sacrifícios por si mesmo e com o tempo também morria. Em contrapartida, o nosso sacerdote, Jesus Cristo, foi santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus, e não necessitava, como os outros sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele oferecendo-se a si mesmo. Olha só, o sumo sacerdote de Israel, como nós já dissemos, né, acima, aqui é só a respeito do sumo sacerdote, esse item 5 aqui, tinha que oferecer sacrifício por si mesmo, e depois ele morria. Mas o Senhor Jesus não. Ele já era o santo de Deus, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. E não tinha necessidade, porque ele não tinha pecado. Quando ele foi batizado, né? Todos aqueles que vinham ali no Jordão para serem batizados por João Batista, vinham confessando os seus pecados. Tanto que João Batista não queria batizar o Senhor Jesus, mas deixa, né? O Senhor Jesus deixa para que cumpra a lei, né? Para que se cumpra. João Batista, então, batizou o Senhor Jesus, mas ele não tinha pecado para confessar. Ele não tinha. E o Espírito Santo desceu sobre ele, né? Como uma pomba, né? Então, ele não tinha necessidade de oferecer, primeiramente, pelos seus próprios pecados, antes dele ir para a cruz. Não, ele não passou lá no templo, né, em Jerusalém, e falou para o sacerdote, oferece aí um sacrifício, que agora eu vou indo para a cruz, lá, um sacrifício pelos meus pecados, porque ele não tinha pecado. Era impossível que ele pecasse. Impossível, né? Impossível. Ele era santo. Ele não era como nenhum homem humano, ele não nasceu de uma relação, né, entre um homem e uma mulher, pecadores. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. O santo que de ti há de vir, né, foi gerado um santo, né, dentro do ventre de Maria. A lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho de Deus perfeito para sempre. Está lá em Hebreus 7, capítulo 7, 26, 28. A morte, então, trazia fim à intercessão sacerdotal do pontífice, do sumo sacerdote em Israel. A morte punha um fim naquele sacerdócio. Aí tinha que escolher outros. Qual é o próximo da linhagem aí, dos sacerdotes? Quem que vai ser constituído o sumo sacerdote agora? O pontífice, o principal? O nosso pontífice, ressuscitado dos mortos, não morre mais. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Olha o nosso sumo sacerdote, Senhor Jesus. E olha o sumo sacerdote de Israel. Não tem um contraste grande entre aquilo que é terrenal, entre aquilo que era da lei mosaica, e agora, na igreja, Cristo, né? Que ressuscitou dentre os mortos, ele vive para sempre agora. Ele morreu uma única vez pelos pecados. E ressuscitou e agora está à destra de Deus, na presença de Deus, intercedendo por nós. Né? Como nosso advogado e o nosso sumo sacerdote. Então, vejam vocês, se dá para misturar o sacerdócio, né, levítico, o sacerdócio araônico, com o sacerdócio de Cristo. Não dá para misturar. Não existe, né? O sacerdote em Israel desempenhou as funções do seu sacerdócio na terra, mas nós cristãos temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Hebreus 8:1. Para a igreja, o pontífice é o Filho de Deus. O sumo sacerdote, o principal, né, do sacerdote, né? O único aceito por Deus, né? Segundo a carne, era da linhagem de Davi. O Senhor Jesus era da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Ele não era da tribo de Levi. Ele era uma tribo de reis, a tribo de Davi.
né? Ele era para sentar no trono de Israel, né? Ele era de uma linhagem real, ele não era uma linhagem sacerdotal araônica, ele era da tribo de Judá. Foi feito sacerdote com juramento. Jurou o Senhor e não se arrependerás. E não se arrependerá, né? Tu és sacerdote, Deus, né, jurou, e não se arrependeu. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110:4. Ordem terrenal segundo a tribo de Levi, dos filhos de Arão. Agora, o Senhor Jesus, da tribo de Judá, né, foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós não vamos entrar aqui agora para falar sobre Melquisedeque, né? Está lá já em Salmo 110:4. Ele é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Não teve que oferecer primeiro sacrifício por si mesmo. Sumo sacerdote à direita do trono da majestade nos céus. E segundo a virtude da vida incorruptível. Não era um sacerdote que tinha vida corruptível, que morria, que precisava ser trocado por outro. Agora Cristo é um único sacerdote agora, sumo sacerdote, à direita do trono da majestade nos céus. Segundo uma virtude de uma vida incorruptível. Ele não morrerá nunca mais. Impossível. Cristo morrer de novo, ele não vai, ele morreu uma vez só. Ele está ressuscitado, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Deus o levantou dentre os mortos. Deu um lugar que está acima de, sobre todo o nome, né, que se pode nomear. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Está lá em Hebreus 7, 25. E se você quiser ler o capítulo de Hebreus 7, 8, 9, 10, vai falar sobre o sacerdócio, né? Deixa eu dar só uma olhadinha lá nos comentários. Está tudo ok na minha... Está tudo ok. Está tudo ok. Vamos falar sobre a adoração agora. A adoração, estamos no item 6. Nós vimos que não dá nenhum desses itens que nós falamos, dá para misturar. Falar que Israel é a mesma coisa, que a igreja é a mesma coisa que Israel, ou é uma continuação de Israel. Não dá para misturar o sumo sacerdote da ordem de Arão, né, com o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. São duas coisas diferentes, né? Como eu já disse, quem que estiver interessado em saber o que é a ordem de Melquisedeque, dá uma procurada aí no do Mário Persona, né? Que vocês vão poder saber o que era a ordem de, segundo Melquisedeque, né? Por que que Cristo ele não podia nem ser sumo sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de, de Judá, né? Como nós já falamos. Agora vamos falar sobre a adoração. Ó. Aquela que os israelitas prestavam a Jeová e a que os verdadeiros crentes prestam ao Pai são coisas muito diferentes. Aliás, em Israel, só os filhos de uma tribo, a de Levi, e ainda apenas os de certa família, a de Arão, podiam prestar culto, é o que a gente vem falando, né? Podiam prestar culto, porque os outros ficavam tudo para fora. Só os sumos sacerdotes entravam no lugar santo e no santo dos santos. O sacerdote e o sumo sacerdote entravam no lugar santo. Os outros não podiam, os outros das outras tribos não podiam entrar. Era só uma determinada família que entrava, como nós estamos vendo aqui, né? Consideremos o culto no templo, tal como nos é descrito em 2 Crônicas 5, de 12, versículos 12 a 14. Eu vou pôr a Bíblia agora, para vocês poderem ver aí, para que vocês vejam a Bíblia, que eu deixei até o link no começo. Aí a Bíblia que o Miguel Silva fez, e está à disposição de quem quiser, uma Bíblia online também no Google, que você pode ter, tá? Então, eu vou colocar a Bíblia lá para a gente ler essa passagem, como era o sacerdote, então, a adoração, como era feita, como foi feita. Essa aí é quando foi inaugurado o Templo de Salomão. Vejam vocês, ó. E quando, segundo a Crônica 5:12, e quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã,
Gedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Olha só, 120 sacerdotes com trombetas, né? E quando eles, uniformemente, tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais, né, para bendizer ao Senhor, porque era bom, o Senhor era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, a casa de Deus terrena, né? Aqui nós vemos os sacerdotes, não é? Nós vemos os sacerdotes. E o que é que eles faziam? Né? O que é que eles faziam? Né? Tocavam vários instrumentos da tribo de Levi, os da tribo de Levi, que serviam no santuário, só uma tribo que servia no santuário era da tribo de Levi. E o que nós vemos aí, então, foi a inauguração do Templo de Salomão. Mas dá para ter uma ideia como funcionavam as coisas, como que eram, né, os instrumentos, aqueles sacerdotes. Temos aqui, divinamente sancionada, a ordem da adoração para a antiga dispensação. Nesse trechinho, né, nós podemos ver a ordem da adoração da antiga dispensação, como era. O judaísmo, que durou séculos de relação entre Deus e o seu povo terreno, antes da cruz de Cristo. Então, nós temos a dispensação, ó. Antes da cruz é uma dispensação, é a lei, né? Depois da cruz é uma outra dispensação, que é a graça. Então, nós temos aqui, né, a ordem de adoração para a antiga dispensação do judaísmo. Acabamos de ler agora os cantores vestidos de linho, símbolos, alaúdes, harpas, estavam em pé diante do altar, né? 120 sacerdotes tocavam trombetas, levantavam as suas vozes e cantavam, o Senhor é bom, né? E os cantores. Então, aquela antiga dispensação, o judaísmo durou séculos. Durou séculos. Né? Desde quando eles entraram na terra, quando foi feito o templo, desde o tabernáculo no deserto, né? Então, tudo isso aconteceu antes da cruz de Cristo, antes que Cristo viesse ao mundo, antes que Cristo morresse naquela cruz. Em contraste, né, essa adoração, no cristianismo, todo verdadeiro crente, lavado com o precioso sangue de Cristo, pode prestar culto a Deus. Mais uma vez, lendo mais uma vez. Em contraste com aquela adoração, né, da antiga dispensação do judaísmo, dos sacerdotes levitas, né, de todos aqueles da família de Arão, em contraste com isto, no cristianismo, todo verdadeiro crente lavado com o precioso sangue de Cristo pode prestar culto a Deus. Pedro, escrevendo aos cristãos que antes tinham sido judeus, disse, olha, Pedro, na sua epístola, escrevendo a cristãos que antes tinham sido judeus. Nós temos as epístolas hebraico-cristãs, né? Que são 1ª e 2ª Pedro, Tiago e Hebreus. São epístolas hebraico-cristãs. Então, quando Pedro escreve aos cristãos que tinham sido judeus, os judeus, eles tinham que sair. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, né? Como fala lá em Hebreus 13. Fora daquele arraial das coisas antigas, da lei. Muitos judeus creram na pessoa do Senhor Jesus como sendo o Messias enviado a Israel. Muitos creram no sacrifício dele. Muitos se tornaram cristãos, saíram do judaísmo. Então, Pedro exorta eles, né, na sua epístola, e diz assim, ó, cristãos que tinham sido antes judeus. Né? É diferente. Eu nunca vou poder me tornar um judeu.
Mas um judeu vai poder se tornar um cristão, né? Os gentios, aqueles que não são da linhagem de Abraão, eles nunca vão poder, que não são da linhagem de Abraão, nunca vão poder se tornar um judeu. Eu nunca vou ser judeu, porque eu não sou da linhagem de Abraão. Eu não tenho um chamamento terrenal. Esses judeus, eles tinham um chamamento terrenal e acabou a dispensação da lei. Todos os apóstolos, os discípulos eram judeus, e eles tiveram que entender que havia terminado aquela dispensação da lei, que não era mais daquela maneira que eles se dirigiriam a Deus agora, que o Messias já tinha vindo, que o Messias já tinha morrido, né? Já tinha feito expiação pelos pecados, e que não precisava-se mais de templo, de altar, de ofertas, nada, e Cristo já estava ressuscitado, estava à destra de Deus. Eles estavam pregando agora só o evangelho da graça de Deus. A igreja, né? E todos aqueles que criam eram acrescentados. Deus acrescentava cada dia à igreja aqueles que criam, haviam de crer. Então, Pedro, quando escreve aos cristãos que antes tinham sido judeus, disse: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Está lá em 1 Pedro 2,5. Não era agora pedras mortas, templo feito por pedras mortas, mas agora nós somos pedras vivas. Cada um de nós somos pedras vivas, edificados casa espiritual, e somos agora um sacerdócio santo. E oferecemos o quê? Sacrifícios físicos, animais, ofertas de manjares e outras coisas. Dízimo, essas coisas, não. Nós oferecemos sacrifícios espirituais, que são agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nós não somos nada diante de Deus. Se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse se humilhado, se ele não tivesse dado a sua vida por nós naquela cruz, nós estaríamos ainda nos nossos delitos e pecados, condenados à morte eterna. Mas graças a Deus, aquela mãozinha que aparece agora, naqueles agradecimentos que tem nas mensagens aí, graças a Deus nós damos, muitas graças. E todo aquele que é salvo sabe a profundidade dessa graça, dessa misericórdia de Deus para conosco, pecadores. O que nós alcançamos agora através da pessoa do Senhor Jesus. Que bênção eterna, que paz eterna nós temos, consciência purificada, não lembramos mais de pecados. Claro que nós não colocamos, nós pecamos ainda, né? Mas o que nós temos que fazer é confessar os nossos pecados, sabendo que já fomos perdoados, para que nós possamos manter a nossa comunhão com Deus, né? Então, oferecemos sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus agora através de Jesus. Será que Deus se agradava daqueles sacrifícios antigamente feitos? Não. Deus se agradou de um único sacrifício, o sacrifício do seu filho. Pois em Isaías 53 diz assim, né? Um versículo lá de Isaías 53. Agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma pelo pecado. Agradou a Deus fazendo enfermar. O Senhor Jesus ali na cruz, quando ele sofria o juízo dos nossos pecados. Então, agora nós nos tornamos agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. E aos que antes eram hebreus, também escreveu o autor inspirado da epístola aos hebreus, que eu penso que seja Paulo, né? Que escreveu Hebreus também. Ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor. Ou seja, ofereçamos sempre por ele, através de Jesus Cristo, a Deus, sacrifícios de louvor, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Ambos se dirigiram a todos os crentes e não a uma classe especial. Então, essa adoração
é para todos os crentes em Senhor Jesus, no Senhor Jesus Cristo, e não para uma classe especial de pessoas. Não existe no cristianismo, não existe na igreja, uma classe especial de pessoas, como eles querem fazer diferente. O clero, né, e os leigos e o clero lá em cima. Não existe essa diferença. Não existe. Todos nós agora podemos entrar na própria presença de Deus através do sacrifício do Senhor Jesus. Não existe mais esses chamados pastores. Não existe mais uma pessoa intermediária. Não existe mais um intermediário entre Deus e os homens. Um único, né, intermediário entre Deus e os homens é Jesus. Não existe outro. Não existe uma pessoa que possa rogar por mim diante de Deus, que tenha uma melhor consciência do que a minha, que seja mais aceitável diante de Deus do que eu sou próprio. Eu não tenho que usar outra pessoa para me achegar a Deus. Eu não tenho que correr atrás desses chamados pastores, desses chamados milagreiros, aí, desses chamados pessoas santas, né? De padres e outras coisas. Isso, correr atrás deles para que eles roguem por mim para Deus. Eu mesmo agora. Não existe uma classe especial. Não existe o sacerdócio levita, né? Levítico, da família de Arão agora. Somos todos da família de Deus agora. Somos todos da família. Eles se dirigem a crentes, né? Tanto Pedro quanto Paulo, o escritor de Hebreus, que eu creio, se dirige a todos os crentes. E não é uma classe especial. Não existe classe especial de pessoas. Não existe pessoas com mais... Claro, existem pessoas que têm os dons, né? Deus deu dons aos homens, mas isso é coisa diferente. Os dons, né? São para que as pessoas façam o quê? Para a glória de Deus. Né? Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu ministério. Nós sabemos, eu estava lendo a respeito de Paulo que disse que o ministério dele, né? Era o quê? Pregar o evangelho da graça de Deus. Não é o evangelho da obra segundo a lei, é o evangelho da graça de Deus. Todos nós podemos falar do evangelho da graça de Deus. Todos nós temos esse dom, né? Não existe, então, uma classe especial de pessoas. Dá para misturar essa adoração, onde no cristianismo todos são adoradores, igualmente, todos têm acesso a Deus, com a adoração antiga do povo de Israel, que prestava somente os da tribo de Levi, e apenas um de certa família. Não dá para se misturar. E hoje, muitos cristãos dizem que são levitas. Que levitas? Não é nem judeu. Como você pode ser um levita se nem judeu você é? Né? Não dá para misturar essa adoração, então, entre Israel e essa adoração agora da igreja. Nossa adoração é diante de Deus agora, onde Cristo está. Não é num lugar físico, não é em pedras mortas, mas somos pedras vivas. Casa espiritual, sacerdócio santo. E os sacrifícios são espirituais, novamente falando, né, aqui, repetindo. Então, o sexto item, a adoração, não dá para misturar. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 3, nós lemos: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, não na carne. Nós não servimos a Deus na carne, nós servimos a Deus em espírito. Quando a mulher samaritana disse ao Senhor Jesus: nossos pais, em João 4, né, em João capítulo 4, a mulher samaritana disse para o Senhor Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Ela estava dando ao Senhor Jesus, uma oportunidade de falar, de o Senhor Jesus falar da mudança entre o judaísmo e o cristianismo. Pois o Senhor Jesus lhe respondeu: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, olha só, não seria mais em Jerusalém, os
a mulher samaritana, né, que os samaritanos adoravam no Monte Gerizim, né? Ele vai falar para ela que não vai ser nem nesse monte mais, e nem em Jerusalém. Ora, o Jerusalém é onde estava o templo. Se ele está falando, né, que não ia ser, ele que está falando, não sou eu que estou falando, né? Que mudaram-se as coisas, mas que a dispensação iria mudar, que não ia ser mais nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém, que eles adorariam ao Pai. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. João 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 20 a 24. Vem a hora e agora é em que os verdadeiros adoradores, não eram os adoradores de carne, eram adoradores em espírito agora, porque Deus é espírito. Importa que aqueles que adorem a Deus o adorem em espírito e em verdade, né? Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós adoramos agora em espírito. Não tem como eu me aproximar de Deus segundo a carne mais. Não tem. O templo foi destruído, tudo. O sacerdote e o levita se perdeu. Sei lá, só os judeus que guardaram ainda, eles vão guardar esse, quem é da tribo de Levi, quem é da tribo de Arão, eles sabem. Mas para que serve isso? Se Cristo já veio, para que vai servir isso? Nós adoramos agora em espírito. Os judeus, nunca adoraram em espírito. Eles não sabiam, eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo, naquele tempo, o Espírito Santo vinha nos profetas, né? Davi, nós vemos, né? E depois eles saíam. Eles vinham por um tempo, eles profetizavam, depois saíam. Agora nós não. O Espírito veio para habitar para sempre em nós. E nós podemos adorar sempre, em qualquer lugar. Não tem que ir para Jerusalém, não tem que ir lá para o monte, não tem que ir para o templo, para um certo lugar, né? Que eles fazem, ele encaixota Deus num lugar e fala que aqui é o lugar em que Deus está aqui nesse mundo. Não. Deus está no seu lugar, acima dos céus, acima de todos os céus, lá. E nós podemos entrar, né, agora para adorar a Deus, em espírito e em verdade. Não é num templo aqui. Não é num templo de pedras mortas que eu vou adorar a Deus. Somos agora pedras vivas para oferecermos sacrifícios espirituais, sacerdócio santo, edificados casa espiritual. Não, não dá para misturar casa espiritual com casa física, com casa de tijolos, aquele, né, que eram feitos com aquelas pedras. O templo era feito com aquelas pedras grandes, né? E não dá para misturar casa de pedra, né, com casa espiritual. Pedras mortas com pedras vivas. Não dá. Dá para fazer essa liga? Dá para falar que Israel, que a igreja é igual a Israel? Não, não dá. Definitivamente, nós estamos já no sexto item, né, que nós vimos adoração. Não dá para misturar essa adoração. Não dá. Vamos falar agora o item 7 sobre instrumentos musicais. Essa é uma coisa muito interessante, né? Os israelitas, muitos não entendem. Na verdade, na igreja no princípio, não tinha instrumentos. Isso foi sendo introduzido através dos tempos, né? Esses instrumentos. E pareceu tudo bem, o homem, né, misturou, houve-se uma mistura de judaísmo com cristianismo, ficou um judicrismo aí, ficou uma coisa assim toda misturada, né? Que eles trouxeram muitos sacristandade professante, ou mesmo cristãos, né, não entendendo essa diferença, trazem coisas do judaísmo, coisas terrenais, coisas físicas, coisas palpáveis, para dentro do cristianismo, que é uma adoração espiritual, que não são coisas físicas, coisas que você pega, são coisas espirituais. Mas como o homem não se contenta, né, o homem quer ver para crer, ele precisa se apoiar em alguma coisa, ele precisa ver alguma coisa. Ele precisa ver um altar, né, ele precisa ver algum instrumento.
Ele precisa ver alguma coisa diferente, alguma manifestação diferente. Não. Nós somos adoradores agora em espírito e em verdade. Não no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Em qualquer lugar nós podemos adorar a Deus agora, em espírito e em verdade. Claro que nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus, né? Nós adoramos o Senhor Jesus ali, principalmente, embora não seja uma reunião de adoração, nós adoramos o Senhor Jesus hoje no partimento do pão, quando nós lembramos, fizemos menção da sua morte, né? Lembramos o mundo, né, da morte de Cristo, que Cristo morreu, né? Que naquele pão, né, estava expressado ali cada um dos crentes. E naquele vinho, né? O vinho, né, que é símbolo do sangue de Cristo, né? Aí nós celebramos isso agora, né? A única coisa física que nós celebramos é o partimento do pão, né? Comemos do pão e bebemos do vinho, lembrando a morte, comemorando a morte do Senhor Jesus, lembrando da morte do Senhor Jesus, né? Aqui nesse mundo, ainda, para que nós não nos esqueçamos jamais desse sacrifício bendito que o Senhor Jesus fez por nós. Que bênção eterna. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por tamanha graça e misericórdia para conosco. Tamanha paciência para conosco, né? Tendo nos suportado, nos sustentado e nos suportado todo esse tempo. Estamos falando sobre instrumentos musicais. Os israelitas, em quem o Espírito Santo não habitava, não podiam adorar a Deus em espírito. Eles adoravam em verdade, na verdade, né? Porque era o verdadeiro lugar de adoração, era Jerusalém, onde o Senhor Jesus, onde Deus mesmo disse, né? Eles adoravam em verdade, mas não em espírito, porque eles não tinham Espírito Santo. Eles tinham de fazer uso de instrumentos fabricados pelo homem, símbolos, flautas, saltérios, harpas, trombetas e outros instrumentos mais. Mas o cristão tem um instrumento muito melhor, o qual o Espírito de Deus que mora nele pode tocar. É o seu coração. A melodia do cristão, então, é o seu coração. Ele canta e quem gera a melodia, tem um violão aqui, né, que ele faz a melodia, né? A presença está de Cristo, ver seu rosto que será. Então eu estou cantando e atrás tem uma melodia, que eu estou fazendo uma melodia aqui com o violão, né? Então é uma coisa física, é uma coisa física. Mas a palavra fala agora que o cristão tem um instrumento que vai gerar uma melodia muito melhor do que o som de um instrumento. Qual o Espírito de Deus que mora nele pode tocar? É o seu coração. Como eu já disse, né? O meu coração que faz a melodia. Falando entre vós, olha o versículo lá, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, ou melhor, com o vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículos 19 a 20. Olha só, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Não fala cantando e salmodiando com símbolos, flautas, saltérios, harpas, trombetas, que são coisas fabricadas pela mão do homem. Tem a carne. A carne atrapalha a adoração do espírito. A carne gosta de ouvir instrumento. Não que é proibido. Eu até canto aqui, né? Já cantei várias vezes aqui. Nós cantamos quando estamos juntos com instrumentos, mas não na adoração na Assembleia, para que não haja interferência da carne com o espírito, porque as pessoas ficam empolgadas quando ouvem um som, penso que é uma coisa transcendental, é muito espiritual, levam eles, modifica a adoração, fica melhor a adoração. Não fica melhor a adoração. Nós já temos o Espírito Santo, nós já temos entrada, acesso direto à presença de Deus. Né? O nosso coração, então, é a melodia.
né? O nosso coração que faz a melodia, nós cantamos e salmodiamos e damos graças a Deus, né? Em nome do Senhor Jesus, nesses cânticos, né? Feitos com a nossa boca e o nosso coração. Em Romanos 15:8, diz assim, ó: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Romanos 15:9. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. É uma cotação direta do Salmo 18:49. Portanto, está lá em Romanos, né? Paulo cita isso, Romanos 15:9, né? Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. O Senhor Jesus não precisa de instrumento para louvar, né? Que ele está entre os seus adoradores, né? Cantando com os seus adoradores, né? Entre os seus adoradores. Eis-me aqui a mim, aos filhos que Deus me deu, né? Cantando louvores ao teu nome. Agora os gentios, que não são povo de Deus, que não eram, tá? Agora a Deus com a sua boca e o seu coração. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com instrumentos? Não, cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios 14:15. Olha só, olha só. Nós lemos lá em Crônica, né? Aqueles sacerdotes tocando aquelas trombetas, símbolos, saltério, harpa. E aqui no Novo Testamento nós não vemos um só instrumento citado. Não existe citação de instrumento. Pelo contrário, né? Te louvarei. Os gentios louvarão agora a Deus, né? Com o Espírito. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios 14:15. Lendo de novo, né? Olha só. Cantarei com o Espírito. Não é isso? A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3:16. Olha só, está falando de algum instrumento aqui? Não é? A palavra de Cristo habita abundantemente em vós, admoestando-vos, né? Ensinando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é nada que atrai a carne. Que aquelas pessoas, imagine você, né, na inauguração do Templo de Salomão, que coisa bonita era ver. As pessoas viam, elas ouviam aqueles instrumentos, aquelas trombetas, aqueles cânticos, não é? Eles eram movidos, a carne era movida, porque eles não tinham espírito que movia, que os movia. Não era espírito, era carne só. Era só coisas que eles viam, que eles podiam sentir na carne. Agora não, o cristão não. Ele tem o Espírito Santo morando nele. Então ele canta cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. Colossenses 3:16. Estou citando os versículos para quem quer ver lá depois, né? Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Está lá, o Senhor Jesus falando, Hebreus 2:12, que é uma cotação do Salmo 22:22. Do Salmo 22, versículo 22. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Com
com instrumentos fabricados pela mão do homem, símbolos, flautas, saltérios, harpa, trombeta? Não. Cantarei com graça no meu coração. Claro que o som vai sair pela boca, mas como é que você pode cantar sem ter uma melodia atrás? Claro que nós podemos cantar sem ter uma melodia. Como a igreja primitiva fazia? Eles cantavam com o coração. Com o coração. Eu consigo cantar. A presença está de Cristo, ver seu rosto sempre ali. Estou cantando. Só que quando eu canto, eu elevo o meu cântico para o Senhor, é um cântico espiritual, que vem do Espírito. Né? Nada que faça tocar a carne, mas o Espírito, cantando com graça no vosso coração, hinos e cânticos espirituais. Então, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Tiago 5,13. Bom, toda vez que eu vou cantar, eu tenho que ter um instrumento? Eu vou ter que trazer sempre um instrumento atrás comigo, né? Para ter a melodia. Não, eu posso cantar. Quantos de nós, quantos irmãos e irmãs, eu já vi irmãs falando que gostam de ficar cantando o dia todo. Louvores espirituais, cantando com o seu coração. A melodia vem do coração. Não precisa mais nada para eu olhar, para eu ouvir, para eu sentir. Dá para sentir a diferença entre os instrumentos que eram usados, né, no tempo de Israel, no templo, que os judeus usavam, que os israelitas usavam, com o que se pede agora na igreja? Não. Não precisamos de instrumentos musicais. Não dá para misturar instrumento musical, que era para a carne, com instrumento musical que é para o espírito. Para o espírito é o coração que faz a melodia. Não é uma coisa física, é o coração. É com o nosso coração que adoramos o Pai, e não com instrumentos musicais feitos pela mão do homem. O Espírito de Jesus não toca nessas coisas, mas pode tocar sim nos corações agradecidos dos pecadores salvos pela graça. É isso que ele quer fazer. É isso que ele quer fazer. Olha só. Então não dá para misturar. Não dá para misturar novamente Israel com a igreja, né? Cantando com todos aqueles instrumentos e agora cantando com o nosso coração, né? A nossa boca louvando e o nosso coração sendo a melodia. Nada mais agrada a Deus do que isso, né? Sem nenhum. Imagina toda vez que você vai para um lugar tem que levar instrumento, né? Vai reunir, vai ter que levar instrumento? Não. Bom, vamos deixar, eu acho que o instrumento ficou bem claro para nós, todos esses versículos que foram falados, né? Agora vamos falar sobre o item 8, que são templos. Templo, que o pessoal chama igreja, né? Que é o quê? É uma coisa construída de pedra, de alvenaria, de tijolos, né? Ou de madeira, seja lá o que for. Um templo. O Senhor falou a Moisés, dizendo: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Está lá em Êxodo 25:8. E então Moisés e aqueles dos israelitas que podiam aplicar-se a esse trabalho edificaram por mandado divino o tabernáculo. Quando Moisés acabou a obra, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Está lá em Êxodo, capítulo 40, versículo 33 e 34. Esse tabernáculo foi a morada do Senhor no meio do seu povo terreno durante a peregrinação no deserto. Esse tabernáculo, que foi construído por Moisés e todos aqueles, né, que trabalharam, foi a morada do Senhor no meio do seu povo durante a peregrinação, os quase 40 anos no deserto, e ainda por muitos anos na terra prometida de Canaã, depois no templo. Mas quando a monarquia foi estabelecida, foi construído o templo de Salomão no lugar ordenado pelo Senhor em Jerusalém. E a glória do Senhor encheu a casa de Deus, como nós lemos lá em 2 Crônicas 5, né? Mas no cristianismo deu-se uma grande alteração. O próprio crente é o templo de Deus, o qual
como diz Paulo, né, em Atos 17, não habita em templos feitos por mãos de homens, mas pelo Espírito de Deus. Ele mora nos corpos dos crentes. Não é? Ele mora em nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não é? Tá lá em Atos 17, 48 e 1 Coríntios 3, 16. Tanto coletivamente como individualmente, os crentes, sendo o corpo de Cristo, são juntamente edificados para a morada de Deus em espírito. Efésios 2, 22. A morada de Deus em espírito agora é nos crentes individualmente, como nos crentes coletivamente. Ele habita na igreja e habita no crente individualmente. Não habita em templos feitos por mãos de homens, como Paulo falou lá para os gregos, lá quando ele esteve lá em... Esqueci o nome da cidade agora. Mas está lá em Atos 17, no panteão grego lá, que ele achou ao Deus desconhecido, ele diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Agora, antes ele habitava, como nós lemos, lá no tabernáculo, depois no templo. Mas agora, não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Juntamente, olha, os crentes, sendo o corpo de Cristo, são juntamente edificados para a morada de Deus em espírito. Deus mora em mim. Deus mora em você que crê. Deus mora no corpo de Cristo. Deus mora na sua igreja. O Espírito Santo de Deus habita coletivamente ali. Então é diferente. É diferente. Né? Não precisamos... Que bendito privilégio concedido a cada crente em Cristo Jesus, o de ser feito templo de Deus, morada de Deus. João 14, 23. Que privilégio. Não se precisa mais de templo. Não é? Não se precisa mais de templo de 4 paredes. Nós agora somos a morada de Deus, individual e coletivamente. Não tem mais. Não tem. Nem em Gerizim, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não procura trabalhadores. Deus procura adoradores. Deus procurou trabalhadores para trabalhar na vinha de Israel, né? Eram trabalhadores. Mas agora, na igreja, ele procura adoradores em Cristo Jesus, né? E nós podemos adorar a Deus porque nós temos o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, impossível nós adorarmos a Deus. Comemoração. Nossa, tem bastante coisa aqui, gente. Comemoração. Vou ver se eu faço um resumo aqui. Os israelitas foram redimidos do seu triste estado de escravatura sob o poder de Faraó no Egito, com o sangue do cordeiro imolado. Deus mandou-lhes assim: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Portanto, guardai isso por estatuto para vós, casa dos judeus, que iria ferir sobre o Egito, né? Que iria ferir todo o primogênito, tanto de homens quanto de animais. Conforme a vontade do Senhor, os israelitas tinham de guardar a solenidade da Páscoa, né? Que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde. Seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos a celebrareis. Já não era necessário pintarem as entradas das portas com o sangue derramado. Né? Nós vemos na Páscoa, o Senhor Jesus comeu a última Páscoa com os seus discípulos, com seus apóstolos, não passaram sangue na verga da porta, não era mais necessário. Mas ainda comiam da sua carne assada a fogo, com o pão sem levedura e ervas amargas. Né? E agora, o que nós fazemos? Para o cristão, que comemoração corresponde à Páscoa israelita? Corresponde. Sim, é a ceia do Senhor. Consideremos esses comentários para o cristianismo.
Egito simboliza o mundo. Faraó é uma figura do diabo, o príncipe deste mundo, está lá em João 13:13. A Páscoa simboliza Cristo morto por nossos pecados, conforme Paulo fala em 1 Coríntios 5:7. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A solenidade dos asmos, está em Levíticos 23:6, apresenta a ideia da vida santa que o cristão deve levar. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5:8. Jesus, no momento de partir deste mundo, não nos deu um mandamento mosaico, como sendo uma lei, mas sim expressou um ardente desejo quando ele instituiu a sua ceia. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22:19 e 20. Desta maneira comovedora, Jesus falou aos 11, e a nós, crentes nele, não terá dito nada a esse respeito? Falou lá que é o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança é com Israel, né? Não é conosco o sangue da nova aliança, é com Israel. Porque nós não temos a primeira aliança. A primeira aliança era a lei, que foi dada para Israel. E a segunda aliança ia ser no sangue dele agora, né? Da nova aliança. Nós não temos nova aliança. Não tivemos nem a primeira, né? Nós tivemos agora. Então, o autor está dizendo aqui, ó. E ele falou aos. E a nós, ele não falou nada? A igreja, ele não falou nada? Não falou nada com respeito a nós, né? Com respeito à ceia? Sim, por meio do apóstolo dos gentios, que é Paulo. E Paulo nos diz, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o parteu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Vamos lá. Paulo agora, então, quando ele sobe ao terceiro céu, né? Ele recebe do Senhor esse pedido para que a igreja fizesse isso agora, né? Para que os crentes se lembrassem da sua morte agora, né? Então, nós estamos falando de Páscoa e estamos falando de ceia. Dá para misturar. Agora nós temos que, na nossa ceia, nós temos que matar o cabrito, o cordeiro. Temos que matar um cordeiro, colocar o cordeiro junto com o pão e o vinho. Não. A Páscoa era dos judeus. Eles matavam, né, o cordeiro. Eles comiam o cordeiro. Mas o Senhor Jesus institui agora uma nova de coisas. Um pão, coisa simples, né? Aquele último cordeiro que foi morto, que estava na Páscoa, quando o Senhor Jesus comeu, né? O último cordeiro. Agora não era mais aquele lá. Ele aponta para o pão e diz: isto é o meu corpo. Né? Deixa eu ver, acho aqui, ó. Tomou o pão e graças o parteu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Não é mais o cordeiro. É aquele pão que é uma figura, um símbolo do corpo de Cristo. Fazei isto em memória de mim. Então é um pedido, não é uma lei, né? Não é um mandamento a ceia. Nós comemoramos por gratidão nos nossos corações que nós temos com o Senhor, atendendo esse pedido que ele fez. Fazer isto em memória de mim. Né? E até quando devem os remidos cumprir com o seu pedido fervoroso? Ó, esse trecho eu falei que estava lá em Coríntios, né? Está lá em 1 Coríntios 11, 23 e 25. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Está lá todo esse trecho que Paulo recebeu do Senhor, né? E que passou para a igreja, né? Até quando devem os remidos cumprir o seu pedido fervoroso?
Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Versículo 26. Coríntios 11, 26. 1 Coríntios 11, 26. Até que venha. Até que o Senhor Jesus venha. Nós vamos lembrar da morte dele. E com que frequência? Todas as vezes. Sem dizer a frequência. Todas as vezes. Mas, olha só, pode inferir-se uma indicação desta mesma escritura. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, está lá em Atos 27. Não existe, nós podemos partir todo dia o pão. Todo dia nós podemos lembrar da morte do Senhor Jesus. Mas nós temos algumas indicações na Bíblia, não nos fala a frequência, temos algumas indicações na palavra de Deus que nos fala o quê? Que no primeiro dia da semana, eles se juntavam para partir o pão. Em contraste com o israelita que podia comer a Páscoa uma só vez no ano. Não é comovedor o convite do Redentor, do cristão, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim? Então, Páscoa, uma vez por ano, um cordeiro. Páscoa. A ceia, o cristão, agora o cristianismo, é todas as vezes fazer isto, né? Um pão e um cálice de vinho. Existem coisas mais simples do que essa? Mais simples. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Um pedaço de pão. Um pão inteiro, né? Nós não celebramos a ceia com um pão na metade. Não, nós celebramos a ceia com um pão inteiro. Esse é o meu corpo. Não era mais o cordeiro. Não tinha que fazer mais Páscoa. Tinha que lembrar da morte dele agora, que ele ia morrer. Né? Ele ia verter seu sangue. Agora, para nós, então, ficou o quê? A ceia do Senhor. Eu tenho que tomar a ceia para ser salvo? Não. Eu faço isso porque eu já sou salvo. Eu já tenho a gratidão no meu coração e eu quero demonstrar para o Senhor a minha gratidão, lembrando da morte dele, junto com os meus irmãos, na Assembleia dos Santos, onde o Senhor Jesus está junto ali também, né? O Espírito Santo ali, junto ao Senhor Jesus, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, é uma retribuição simples que nós podemos fazer, mais simples do que essa, nos ajuntarmos para comer o pão e beber o vinho, e dar graças ao Senhor pela sua morte. Não existe coisa mais simples do que essa. Não tem que sair atrás agora de um cordeiro, né? Para matar o cordeiro, deixar ele para ver se ele não tem mancha, mácula, nada. Uma vez por ano só. Não. Todas as vezes. É a frequência. Mas nós fazemos, claro, porque uma vez por semana, porque é onde todos podem estar reunidos. No domingo, né? No dia do Senhor, onde todos geralmente podem estar reunidos. A maioria não trabalha, né? Então nós podemos nos reunir no dia do Senhor para partirmos o pão. Então, diferença, dá para misturar? Já pensou você chegar num lugar que vão celebrar a ceia e tá lá um cordeiro assado em cima da mesa? Dá para misturar isso? Não. Não misturamos Páscoa com ceia do Senhor. Não misturamos coisas terrenas, né, com coisas espirituais. Certo? Então, nós falamos agora da comemoração que nós fazemos, que Israel fazia, né, e que nós fazemos. As orações. Vamos falar um pouquinho de oração, ó. Em certos aspectos, as orações do cristão e as do israelitas levam até Deus os mesmos desejos, as mesmas aspirações e súplicas. Em certos aspectos, as orações do cristão e as do israelita levam até Deus os mesmos desejos, as mesmas aspirações e súplicas. Citemos alguns exemplos destas orações. Vamos olhar o exemplo agora dessas orações que são feitas, né? Vamos dar uma olhada aqui. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Salmo 16, versículo 1. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Salmo 19, 14.
Isso nós podemos falar, né? São, em certos aspectos, né? Tem os mesmos desejos, as mesmas aspirações. Nós podemos falar esses versículos, né? Orar esses versículos desse salmo, da mesma forma que um judeu fazia. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Salmo 61, versículos 1 e 2. Mas as orações do cristão e do israelitas, que são características das suas respectivas vocações, são muito diferentes porque as suas vocações também são diferentes. Vocação, vai falar de vocação agora, olha só. A herança dos israelitas era terrena. Tinham uns inimigos que queriam tirar-lhes as suas terras, pediam ao Senhor que lhes desse a vitória na batalha contra eles. Esta é uma oração típica dos israelitas. Ó, agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, que não vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da nossa herança que nos fizeste herdar. Então, a oração era mais por causa da terra, mas que eles tivessem paz, vitória com seus inimigos, né? Essa oração era coletiva, era de todos os israelitas. A que vem a seguir é de uma só pessoa, pedindo a intervenção do Senhor contra os seus inimigos. Torne-se a sua mesa diante deles em laço, para a sua inteira recompensa em ruína. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faz com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira. Mas, num acentuado contraste, a igreja de Deus e o crente individualmente não pedem a maldição sobre os inimigos, mas, pelo contrário, pedem como o seu Senhor e Salvador pediu, perdão para todos eles. Jesus crucificado orou desta maneira: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. E da mesma forma, Estevão, quando os judeus em fúria o apedrejavam, orou assim: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Atos 7, 60. Aliás, tal como Jesus tinha ensinado aos seus: orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Está lá em Mateus 5, 44. A propósito, o apóstolo Paulo, ao escrever a sua última epístola, a segunda epístola a Timóteo, não proferiu nenhuma maldição contra Alexandre o latoeiro. A tradução exata desse trecho é: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pagará, segundo as suas obras. É uma oração, né, que Paulo faz, mas ele deixa, não, ele entrega nas mãos do Senhor. Ó. O Senhor lhe pagará, segundo as suas obras. Segundo o Espírito da graça de Deus, teria sido impossível que um servo do Senhor, que disse ele próprio: abençoai e não amaldiçoeis, está lá em Romanos 12, 4. Somos injuriados e bendizemos, 1 Coríntios 4, 12, que pudesse escrever uma maldição. Né? Segundo o Espírito da graça de Deus, teria sido impossível que um servo do Senhor, que disse ele próprio: abençoai e não amaldiçoeis, em Romanos, somos injuriados e bendizemos, que ele pudesse escrever alguma maldição contra Alexandre, por exemplo, o latoeiro, né? que ele fala lá em 2 Timóteo: o Senhor lhe pagará, segundo as suas obras. E, embora ele tivesse feito muito mal, né? Como Paulo diz, né? Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Ele podia lançar alguma maldição, mas ele não faz isso, porque ele próprio, né, disse para abençoar e não amaldiçoar. Somos injuriados e bendizemos. A oração do cristão é diferente. Em alguns aspectos pode ser, né, como a dos judeus, né? Como nós falamos em 2 salmos lá: guarda, meu Deus, porque em ti confio. Essa é uma oração que pode ser feita tanto poderia ser feita tanto por um judeu quanto por um cristão agora, né? Há uma outra classe de oração cristã que está relacionada com a vocação celestial.
Era fora de ordem que um israelita orasse e pedisse que Deus lhe desse a conhecer a sua vocação, porque já estava nela, na sua herança terrena. A sua vocação, a vocação de um israelita, ele não ia pedir para Deus, qual é a minha vocação? Ele era terrena, ele sabia que era Canaã. Mas o cristão não tem uma herança visível nesse mundo, mas sim uma invisível ao olho mortal, incompreensível perante a mente do homem natural. O homem natural não entende. Como é que vive um cristão de fé? Né? Como um cristão vive de fé? Ele não vê nada. Né? O que ele espera? O judeu via lá Canaã, ele queria ficar em Canaã, ele queria ser rico, ele queria ser abençoado, ele queria ter uma família, ele queria ter gado, queria ter um montão de coisas, queria ter o templo, né? Queria ter todas aquelas coisas. Mas um cristão não. O cristão não tem herança visível nesse mundo, mas sim uma invisível ao olho mortal. O olho mortal não pode enxergar. É incompreensível perante a mente do homem natural. Paulo diz assim, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento um espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos. Vocês podem ler até o final do capítulo essa oração de Paulo. Está lá em Efésios 1, versículo 16, pode ler até o final. Olha a oração de Paulo que ele faz. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando em vós as minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos dê em seu conhecimento um espírito de sabedoria, de revelação. O israelita tinha lá a revelação, era a terra de Canaã, tudo que ele via. Mas nós temos muito que saber, muito que aprendermos a respeito de Cristo. Altura, profundidade, largura, né? São 4 coisas. Altura, profundidade, largura, e agora perdi a outra. Então, nós temos muito que aprender da pessoa do Senhor Jesus. E dentro dessa nossa nova esperança, dessa nossa vocação, que é celestial, as riquezas da glória da herança que nós temos em Cristo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra oração de Paulo. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura. Está aqui, está aqui, ó. A largura, para que possa compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O Espírito, só com o Espírito Santo nós podemos estar cheios de toda a plenitude de Deus. Só com o Espírito Santo nós podemos entender, poderes compreender perfeitamente com todos os santos. Essa é a oração de Paulo. Olha que oração de um cristão. Diferente da oração de um israelita, né? Qual seja conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Era impossível que um israelita estivesse cheio de toda a plenitude de Deus. Eles não faziam esse tipo de oração. Como nós já lemos, não é para salvar dos inimigos, para que eles tivessem prosperidade, né? Para que eles ficassem na terra, para que não fossem derrotados, e outras coisas mais, né? Mas tudo coisa terrenal. Agora não. As orações de um cristão são coisas o quê? Espirituais. Entendimento, sabedoria, conhecermos a Cristo na sua largura, comprimento, altura e profundidade. E esse amor de Cristo, nós aprendemos dia após dia, o Espírito nos ensina, através da palavra de Deus, dia após dia, portanto, você deve ler a palavra de Deus, né? Quem foi a pessoa do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos mostra a respeito de Cristo.
não é? Nós estamos aqui para testemunharmos de Cristo, falarmos de Cristo. E se nós não soubermos de Cristo, como nós falaremos sobre Ele? Não é? Então, a cada dia, nós devemos crescer em amor, em graça, em conhecimento, né? Cheios de toda a plenitude de Deus. Não é? Um judeu não tinha plenitude de Deus, como já disse. Então, mais uma vez, para terminar, né, isso aqui, as orações, elas podem, até certo ponto, elas podem coincidir, né? Mas depois elas fogem totalmente, porque a oração de um cristão, com respeito a Cristo, não é com respeito a Canaã, a terra de Canaã, com respeito às coisas celestiais, com respeito às coisas espirituais, não é? Nós oramos, nós estamos aguardando o Senhor para vir nos buscar aqui desse mundo. Essa é a nossa esperança, grande esperança, né, também, né? Estar com Cristo onde Ele está. Né? Então, tudo isso que nós vemos nessa 1h45, puxa vida, como passou rápido, nós pudemos ver alguns contrastes entre Israel e a igreja. Não dá para misturar. Portanto, se você está numa denominação, não queira misturar as coisas que você não vai conseguir. Não tem como misturar. É água e óleo. Lei e graça não se misturam. Não é? Israel é uma coisa, é um povo terrenal, e igreja é outra. Deus vai voltar a tratar com o seu povo terrenal. Né? Mas a igreja agora é outra coisa. São duas coisas completamente diferentes. Espero que vocês tenham entendido, né? Toda esse contraste que nós, esses 10 itens que nós colocamos aqui, para sentirmos um pouquinho a diferença, né, de Israel e a igreja. Existe diferença, não pode se negar. E as pessoas, né, muitos dos cristãos pensam que a igreja, como eu já disse, é uma continuação de Israel. A igreja vai herdar as bênçãos que Israel não herdou ainda, no milênio. Não, a igreja é outra coisa, gente. Você tirar a glória de Cristo. A igreja Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ninguém vai ser chamado filho de Deus, a não ser um crente em Jesus Cristo, que faz parte da sua igreja. Só os membros da igreja, os membros do seu corpo, são chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho, né? Aqueles que ainda persistem nessa coisa ilógica, né, de querer misturar lei e graça, Israel e igreja, que possam entender e possam sair, né, e vir. Aqui embaixo está passando, ó, dúvidas, perguntas, informações sobre locais de reunião, envie um e-mail para salvoporgraca@gmail.com. Olha, quero me reunir ao nome do Senhor Jesus junto com os irmãos. Eu moro aqui em Alexandria e quero saber se tem alguma igreja, alguns irmãos reunidos ao nome do Senhor, tem uma igreja aqui reunida ao nome do Senhor Jesus, aqui na minha cidade de Alexandria. Então, escreve um e-mail, né? Se não tiver uma igreja próxima, se existe, vamos falar para vocês, algum irmão que mora perto, para você ter comunhão com eles, e Deus vai prover nesse caso, né? Então, o e-mail é salvo.porgraca@gmail.com. E você vai poder ficar sabendo, então, onde existem irmãos que estão reunidos ao seu nome somente. Você vai entender também o que é estar reunido somente ao nome do Senhor Jesus. Eu queria dar uma boa noite. Faz tempo que eu não dou boa noite aqui. Estou vendo gente aqui, ó. Queria dar uma boa noite para essas pessoas que estão aqui, ó. Vamos ver, ó. Olha, eu sei os nomes, gente. Que coisa. Olha só. A Maria Rosa Gaboleiro, lá de Portugal, está aqui de novo, Maria Rosa Gaboleiro. Olha, em Portugal já são 21, 22, 23, 24 horas. Olha. Boa noite, é um prazer, viu, Maria Rosa Gaboleiro, é um prazer. A Paula Zamit também lá de Portugal. Olha, outra lá de Portugal. De novo aqui, que bom, estou muito contente, gente. Alberto Nunes,
Olha lá. Boa noite, irmão. Olha só tem português aqui hoje. Puxa, que bênção, gente. Estou muito contente. Um abraço aí, Alberto Nunes. Os irmãos de Portugal também. Logo vai ter uma assembleia em Portugal, hein? A Mary Souza. Boa noite, Mary. A Rose Magma Arantes. Boa noite. É lá de Goiânia. Boa noite, Rose Magma. A Eliane Leal Teixeira, de Palmas, no Tocantins, tá? Tem uma assembleia lá em Palmas, em Tocantins. Olha a Raquel Lima aqui, que bênção, Raquel. Saudade de você, olha aqui. Que bênção estudo ao vivo. Boa noite, Raquel. Que bênção ver você de novo aqui. Olha o André Luiz, lá de Betim. André, como vai? Tudo bem? Olha lá, glória a Deus por ser habitado pelo seu Espírito Santo. Boa noite aí. O Manuel Rodrigues da Paz também. Senador Rui Palmeira de Alagoas. Muito boa noite. Deixa eu ver mais aqui. Quem tem mais aqui? Cristina Almeida. Tenho toda a gratidão ao Senhor Jesus por essa obra. Amém. Glória a Jesus. Boa noite. A Rosa pedindo para eu cantar aqui. Ó, Rosa, nós vamos cantar junto ainda. Eu não lembro que eu me lembro que eu falei uma vez que a gente ia cantar junto aí, quem sabe, né? Hoje não, porque olha, já faz 1h50 que estamos aqui, né? Já ficamos até 3 horas aqui, mas hoje estamos eu estou só aqui, né? Então eu tenho que manipular tudo isso aqui. Aqui, ó. O Lucas Tavares, Serra do Mel, do Rio Grande do Norte. Boa noite, Lucas. O Adair Mengue Pereira, lá de Cascavel. Ui, Adair, estava sempre aqui, não? Luciano Fernandes. E o Batista, eu cantei um pouquinho só, tá? Boa noite, o Edson Pereira. Boa noite. A Lucivalda Vicente. Lucivânia, desculpa, Lucivânia Vicente. O Joe Costa do Nascimento. Olha só. A Maria Lúcia também estava sempre aqui, lá do Pontal do Paraná. Maria Lúcia, o Juvenil Farias. Ah, Juvenil, como vai? Boa noite, Juvenil. O Diógenes Ribeiro também. Boa noite. A Cristina Almeida, do Rio de Janeiro. A Neise Silva, também de Cuiabá, Mato Grosso. O Wellington Santos, boa noite. Boa noite, agora de Malhada de Pedras, Bahia, mudei de cidade. Eu estava de Brumado, né? Mudou para Malhada de Pedras, na Bahia. Ô, Raquel, que bom saber. Espero que seja mais próximo de uma assembleia aí, né? Sueli Batista Fernandes, ótima semana na presença do Senhor. Sueli está sempre aqui também. Olha aqui outro português aqui, o Antônio Marques. Boa noite, Antônio Marques. A Gisele Alves. Boa noite, Gisele. Que benção. A Lucileia da Silva. Lucileia da Silva. Olha aqui a nossa querida irmã Patrícia Gotardi Rodrigues. Boa noite, Batista e irmão. Lá de Cacilândia. Um grande abraço aos irmãos de Cacilândia. E também aos irmãos de Urânia ali. Saudades de todos, viu? Bom tê-la aqui, Patrícia. Leonardo Messias, de Venceslau Braz. Luciano, Lucivânia, já falei da Lucivânia. Eduardo Furlan Gomes. E Águas da Prata. Boa noite, irmãos, Eduardo e Leila. De Águas da Prata. Hoje o alemão falou que tinha um irmão interessado nas verdades de estar reunido ao nome do Senhor Jesus somente, de Águas da Prata. Espero que seja você, Eduardo. Olha lá.
Fiquei conhecendo, ó, Eduardo Furlan de Águas da Prata, muito bem. Se não for você, tem mais um aí, está interessado já. A nossa irmã Nessa. Boa noite, Batista. O Senhor é uma bênção. Obrigado. O Senhor Jesus é uma bênção também nas nossas vidas, né? Todas, né? Você não falou de onde é Nessa. Eu vou ficar igual o Márcio aqui, ó. Tem que falar de onde é, de que cidade que é também. Olha aqui, boa noite Nessa, então, por estar aqui conosco mais uma vez. A Nadir Domingues, lá de Guarulhos. Nadir, que prazer, olha só que saudade. Eu tenho saudade de ver os nomes seus, ver vocês assim. Maria Carvalho, lá da Suíça, olha só, irmão. Ó, o Márcio deve estar dormindo já, viu? O Márcio deve estar dormindo aí na Inglaterra, né? Mas vocês aí da Suíça estão ao vivo aqui comigo. É... O Helder Figueiredo, Itambé, no Paraná. Olha só. Ah, faltava o Cássio Nunes. Olha, o Cássio Nunes. Batista, que bênção, Cássio. Uma bênção mesmo você aqui, viu? De novo. Fico contente em vê-lo aqui. Vander Barros, Londrina, no Paraná. A Josi Belmiro, lá de Petrolina. Um abraço a todos os irmãos de Petrolina, né? E ao Miguel Silva, que mora ali também, que é da Assembleia de Petrolina, todos que são da Assembleia de Petrolina. Um grande abraço a todos aí. Eu fiquei muito contente de estar novamente aqui com vocês, de tê-los aqui. E a gente espera, vamos ver, nos desenrolar aqui. Teve um desencontro aqui entre o Márcio, porque ele está lá na Inglaterra e a gente. Ele acerta as contas aí, teve um desencontro aí, mas a gente vai ver se vai estar por aqui mais vezes, juntamente com vocês. Podemos agradecer ao Senhor, né, por essas verdades preciosas. Essas diferenças entre Israel e a igreja são verdades preciosas. Saber isso é um privilégio, o tanto quanto, não mais, né, do que saber que nós temos a salvação e nós temos a certeza da salvação, nós temos a esperança de Cristo, mas sabermos, entendermos onde é que nós estamos, né? A diferença entre Israel e a igreja. Isso é uma bênção, isso é um privilégio, um grande privilégio. Podemos agradecer, então, ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade dessa noite estarmos aqui, para podermos falar da tua palavra, para podermos falar da pessoa do Senhor Jesus, para podermos ser edificados, exortados, confortados, consolados. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo Senhor Jesus, obrigado por esses irmãos todos que o Senhor tem conservado, preservado. Nós agradecemos por tão grande salvação. Lembramos de todos os nossos irmãos, de todas as assembleias, de todos os lugares desse mundo. Pedimos pelos enfermos, por aqueles que perderam seus entes queridos, que estão passando por alguma tribulação, angústia, perseguição. Senhor, pedimos que o Senhor possa estar dando conforto, consolação, aqueles que têm o seu trabalho também, necessidade de trabalho, possa estar provendo todas as coisas. Nós agradecemos, pedimos pelo Márcio também, pedimos pela sua família dele, lembramos do Mário mais uma vez, rogamos por todos os nossos irmãos que estão espalhados aí por esse mundo, pela Europa, por esses países. Obrigado por eles também. Nós agradecidos, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Pedimos nesse nome bendito e precioso, a Ti, nosso Deus e Pai. Amém. Boa noite a todos, então. Até a próxima. Espero revê-los em breve, assim que o Senhor permitir. Muito boa noite.